Hoje pela manhã eu estava vendo um vídeo que tinha a seguinte mensagem: desistir não é uma boa opção. É claro que na vida existem coisas que é necessário a gente desistir de fazer, principalmente quando aquilo que estamos fazendo ou queremos fazer é contrário à vontade de Deus. Mas desistir daquilo que Deus te mandou fazer não é uma boa opção. Me fez lembrar o que está escrito em Mateus capítulo 14, no verso 22, que diz: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Essa mesma passagem bíblica você vai ver nos outros evangelhos, em Marcos, Mateus, Lucas e João. A teologia ela chama dos evangelhos sinóticos. Sinótico é uma visão conjunta, né? É uma palavra grega que significa uma visão conjunta dos 4 evangelhos. Cada evangelho nos dá um detalhe diferenciado e que mostra como essa passagem bíblica que acabamos de ler, ela se desenrolou no transcorrer da história. Em Mateus capítulo 14, verso 22, Jesus ordena que seus discípulos entrem num barco e que fosse para uma outra banda. Eles estavam em Betsaida, num povoado chamado Betsaida. Basta você ler lá em Lucas capítulo 9, verso 10. Eles se encontravam no lado leste deste povoado. E a ordem de Jesus era para que eles fossem para o lado oeste. Você vai ver isso em Marcos capítulo 6, verso 45. E o destino era uma aldeia chamada Cafarnaum. Está escrito lá em João 6 e 17. Enquanto Jesus ordenou os discípulos a entrar no barco e ir para outra banda, diz a continuação do versículo 22 que Jesus estava despedindo a multidão. A partir do versículo 23, você vai ver que após Jesus ter despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar. E já era chegada a tarde. Esta expressão é uma referência à primeira vigília, que se iniciava a partir das 18 horas da noite. E nesse exato momento, diz o texto, que o barco já se encontrava no meio do mar. Basta você ver isso aqui no versículo de número 24, aliás, que diz que o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando você vai em João, no capítulo 6, você vai ver que o barco se encontrava aproximadamente entre 5 a 6 quilômetros já de mar adentro, porque diz o texto em João 6 e versículo de número 19 que, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios. Essa medição era baseada num estádio romano que tinha aproximadamente 185 metros. Então, quando você multiplica 25 estádios vezes 25 vezes o valor da dimensão de um estádio, 185 metros, dá aproximadamente 5 quilômetros. Né? Se for a 30 estádios, aproximadamente 6 quilômetros. Então, significa dizer que todo o percurso era em torno de 12 quilômetros que eles deveriam atravessar. Mas o texto é enfático em dizer que eles estavam justamente no meio do mar. E as ondas eram contrárias e era açoitado, o barco estava sendo açoitado pelos ventos. As adversidades da vida, né, elas sempre vêm em momentos complicados, porque em Marcos, no capítulo 6, quando nós lemos a partir do versículo 48, diz que Jesus, que estava lá no monte orando, ele viu que o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário, e que eles estavam se fatigando, ou seja, estavam cansados, devido à dificuldade no remar. E
o que me chama a atenção é que estava escuro, porque o texto, quando você lê em Mateus, diz que era o início da primeira vigília. Mas quando você lê em João, você percebe que João diz que já estava escuro. Observe, João 6, diz o texto, a partir do versículo 16. E quando veio a tarde, os discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. Ora, se no início da noite, que era o início da primeira vigília, como o texto fala em Mateus, já diz que já estava escuro, imaginem vocês que o barco já estava no meio do mar, a 5 ou 6 quilômetros de distância do local de partida. Mas o texto fala que em Marcos capítulo 6, verso 48, que Jesus, vendo a dificuldade que eles estavam enfrentando, numa escuridão daquela, e Jesus, na distância que se encontrava, ele estava observando tudo. Às vezes a gente pode estar passando por uma situação complicada, em plena escuridão, quem sabe, em um momento das nossas vidas, quem sabe remando até com dificuldade por conta dos açoites, dos problemas que nos vêm em nossa direção, como o texto claramente fala, que as ondas eram contrárias. As adversidades da vida muitas vezes nos faz remar, como o texto fala, de forma dificultosa. Mas não é motivo para desistir, porque observe que o texto deixa muito claro que Jesus estava vendo as dificuldades que eles estavam enfrentando. Me faz lembrar o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 3, quando o povo de Israel vivia oprimido pelo faraó. Êxodo 3, verso 7 diz que, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Se Jesus deu a ordem a você a fazer algo, vá. Mesmo que você esteja no meio do mar, nesse exato momento, quem sabe em uma escuridão total, sem saber qual a direção tomar, lembre-se da ordem que Jesus deu. Vá para o outro lado. Nunca desista quando ele te mandar fazer alguma coisa. Observe que o texto é enfático e isso me chama muita atenção, porque o texto diz que eles estavam no meio do mar. Significa dizer que se eles resolvessem voltar atrás, desistir de se dirigir ao destino a qual Jesus havia lhe ordenado, era a mesma distância de voltar, era a mesma distância deles prosseguirem. Então, um linguajar assim, me desculpe a expressão, é burrice, quando você já está na metade da caminhada e tentar voltar atrás. Mas a ordem de Deus nesta noite, é que você continue em frente. E diz o texto que na quarta vigília da noite, Mateus capítulo 14, e o verso de número 25, diz que na quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu a eles. A quarta vigília da noite, ela fica em torno entre 3 horas da manhã e as 6 da manhã. Se no início da tarde, que foi justamente o horário em que eles saíram, porque foi a hora, o momento em que Jesus ordenou a eles a entrarem no barco e ir para a outra banda do povoado, se deu justamente às 18 horas, que é o início da primeira vigília, até a quarta vigília da noite, como o texto nos mostra, dá em torno de 8 a 9 horas que eles estavam remando. E no meio, 9 horas remando de mar adentro e com dificuldade. As ondas lhe eram contrárias. Com certeza, houve muitos momentos que eles desejaram parar, desistir. E lembrem-se que eles eram pescadores, homens experientes. Mas o texto é claro. Jesus, vendo
que eles estavam se cansando, remando com dificuldade. No momento em que Jesus vê isso, diz o texto que ele se dirige a eles andando por cima do mar. Quando eles viram Jesus andando por cima do mar, eles se amedrontaram, até gritaram, pensando que era um fantasma. Mas imediatamente Jesus disse: não temais, sou eu. E diz o texto lá em João que eles o receberam de bom grado e logo chegaram ao seu destino. Não sei o que Deus mandou você fazer, mas se Ele te mandou fazer, mesmo que você esteja enfrentando nesse exato momento dificuldade, para remar, porque as ondas são contrárias, as dificuldades, os problemas da vida que vêm muitas vezes realmente para nos entristecer e nos querer fazer parar, não desista, siga em frente, porque voltar atrás não é uma boa opção. Porque enquanto você estiver insistindo em prosseguir, obedecendo a ordem do mestre, ele vai estar, não se preocupe, porque ele vai estar lhe observando. E no momento em que ele perceber que você está cansado, ele virá ao teu encontro e com certeza, quando ele ali estiver, você chegará no destino ordenado. Que Deus te abençoe, te ajude e te guarde. Não desista, porque desistir daquilo que Deus te mandou fazer não é uma boa opção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Siga em frente, porque Ele está observando todas as coisas. Amém?